o que acontece na maioria das empresas, assim, empresas medianas, né? Que não tem estrutura, que não, enfim. Contrata o profissional, depois vocês me respondem se aconteceram, se foi assim com vocês. Contrata o profissional e joga lá. Ó, esse aqui é fulano, tá começando a trabalhar hoje com vocês. E, enfim. Aí aquele profissional fica lá, né, perdido, olhando uma atividade do outro e tal. O que acontece? Geralmente quem já está lá trabalhando já olha meio torto para essa situação. Ih, fulano chega aqui, quem não sabe qual é e tal. Aí não passa as informações que tem que passar. Quando passa errado, às vezes até de propósito mesmo, né, para sabotar o trabalho daquele profissional novo que está chegando, né? E passa do jeito que aprendeu também, que aprendeu errado, né? Do jeito que ele acha que tem que ser. E aí continua perpetuando os erros, né? Isso é muito ruim, né? Da mesma forma que existe os processos de trabalho ali, das atividades e tal, existe o processo para contratação. Você não pode pegar o profissional e jogar ele para trabalhar. Se você for numa grande organização, eu fui uma vez na estrutura da DASA, mas a DASA antigamente, né? Agora ela já passou por não sei quantas mudanças de lá para cá. Mas lá no começo, quando eu fui lá, a estrutura deles de seleção, eles contratavam, né, o profissional, de preferência sem experiência ou com pouca experiência, né? Esse profissional ele ficava 1 mês em sala de aula, 1 mês fazendo treinamento. Isso é maravilhoso. Eu vou te falar que eu pessoalmente eu tive essa experiência numa multinacional que eu trabalhei. Eu já tinha um conhecimento prévio, né, sobre a área. Pô, processo seletivo foi um processo seletivo muito difícil. Eu fiz 2 provas técnicas ali, completamente exaustivas, parecia concurso público, né? Eu tava nesse nível. E depois de aprovado, eu passei para um treinamento que não foi nem de 1 mês, foram de 40 dias, para a gente realmente se ambientar ali com a função. E depois desses 40 dias de treinamento, a gente ainda ficou uns 20 dias de carrapato ali com o funcionário do setor, justamente para a gente entender o funcionamento, ver na prática o dia a dia, o comportamental, como é que é o funcionamento. Então, no primeiro momento que a gente realmente começa a trabalhar, a gente percebe que a gente está completamente capacitado para trabalhar naquela função. É o que eu vejo que não acontece hoje. Hoje o pessoal joga na fogueira e não dá certo muitas das vezes, e a culpa e o incrível gestor que fez essa lambança tudo tem capacidade de dizer que a culpa é do candidato. Ah, e o candidato é fraco, que não sei o que. Não. Às vezes é um excelente profissional, mas que acaba se perdendo com uma gestão ruim, né? Aqui até um comentário aqui do Thiago já. Thiago vai descer a lenha. Bom, Thiago, depende dos objetivos da empresa. Pois contratar sem experiência, a empresa coloca este funcionário engajado nas políticas e normas da empresa rapidamente. Porém, contratar com experiência também é uma forma de aprender com o externo, pois sempre tem algo para somar e agregar junto à empresa. Habilidades e ideias que contribuirão para o crescimento das operações. Isso era um ponto que ele tocou, que eu ia falar também, né? E quando a gente vai analisar o candidato, o currículo dele, a gente vê por onde ele passou, né? Onde é que foi que ele trabalhou, né? Se ele trabalhou numa boa empresa, pô, esse cara é bom, porque pô, essa empresa é boa, ela é estruturada, ele pode trazer essa experiência, essa expertise aqui pra gente, né? Então a gente olha também por esse lado. Agora, se trabalhar numa empresa ruim, também a gente avalia também pro lado ruim. Pô, esse cara que trabalhou nessa empresa aqui, que é uma zona que
Geralmente a gente nem Ainda mais se contrata, ficar né? muito tempo. Se ficou pouco tempo, a gente até entende. Ah, ele ficou muito pouco tempo porque, né? A gente sabe que lá não é bom e tal, então ele deve ter metido o pé. A pessoa tem 10 anos de Agora a empresa pessoa X. tá lá um tempão trabalhando lá naquela empresa, não, de jeito nenhum. Vai vir com aqueles vícios ruins tudo de lá. Ó, acho que a Robertinha tá pedindo ajuda aqui. Vamos lá, vamos ler o que a Robertinha escreveu. Passei recentemente por uma situação que gostaria de uma opinião. Isso já aconteceu com alguém aqui. Rapaz, eu fui falar esse negócio, já botei ele na fogueira, né? O pessoal tá aqui. Então, em uma de nossas unidades mandaram a fatorista embora a 15 dias do final do mês. Tiro no pé, né? Isso aí. E não contrataram ninguém. Pediram minha ajuda para fazer os envios e uma das recepcionistas foi muito proativa e muito interessada. Me ajudou muito. Deu um super feedback para o RH, mas preferiram recrutar de fora com justificativa que havia uma funcionária mais antiga. Eu já respondo, a antiguidade não é posto. Isso aí. Primeira coisa que você tem que pensar é quando a gente faz a pirâmide, né, da seleção, né? Eu não vou mostrar aqui nessa aula hoje, mas tem umas aulas que eu mostro a pirâmide, né? Você começa com seleção interna, né? Primeira coisa que você vai ver é se dentro da sua empresa tem um profissional que possa ocupar aquela função. Né? E aí depois que você vai subindo, né? Olhando seu banco de currículos, aí depois pedindo indicação e tal. Por último é que você vai anunciar a vaga, né? Anúncio de vaga é a última das últimas alternativas. Porque aí você vai buscar no mercado aquele profissional. Aí o caminho é mais doloroso. Né? Mas essa política, né, de tempo, né, de casa, é uma política um pouco antiga, mas eu acredito que ainda está ainda está aí vigente, né? Eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, que para começar a concorrer a processos internos, tu tinha que ter tanto tempo de casa, sem... Aí é política sem nenhuma reclamação, sem nada. De negócio de carreira. Mas muitas das vezes a coisa está muito dinâmica, né, hoje, né? Então tem que pensar até que ponto que uma política dessa de plano de carreira é viável dentro de uma estrutura que não é tão grande assim. A gente compreende isso quando tem uma estrutura muito grande. Eu sempre falo que em empresas muito grandes é muito mais complexo do que as empresas menores, né? Então eu falo assim, quem quer crescer profissionalmente sim rápido, uma empresa mediana é melhor do que uma empresa com uma estrutura muito grande, porque muito grande você vai encontrar muito mais barreiras. Aí tu tem uma empresa lá de mais de 1000 funcionários, claro, faz sentido. Tu tem trocentas vagas, né, ali dentro da hierarquia, né? Tu tem assim uma quantidade muito grande de processos seletivos ao ano e tal. Acho que faz sentido, mas aí tu tá lá numa empresa pequenininha que tem 20 funcionários só, aí vai ter essa questão de tempo para plano de carreira. Eu acho que é completamente inviável, não tem sentido. E o pessoal tá digitando aqui, eu vou falar aqui, a Alessandra tá comentando, ó. Então, na clínica última que trabalhei, entrei com o básico de prática e teoria. Foi até concurso de vocês, que bom. Chegando lá, superei muitos. Resumindo, era cura no ramo, fiquei 8 anos lá. Na recepção, 10 meses e o restante no faturamento. No final, estou com 2 médicos, diretamente com solicitação de cirurgia em home office e uma clínica de psicologia também no faturamento. Isso aí.
né? Ela fez uma jornada muito boa, né? Se qualificou, né? Que eu acho que é o principal, né? Tem muita gente que fala assim: ah, como é que eu vou fazer o curso se eu não tenho dinheiro, se eu não estou trabalhando? É investimento, né? Não tem jeito, tem que investir alguma coisa antes. Eu valorizo muito aquele aluno que se esforça, né? Eu me lembro de nossas alunas, ela queria muito fazer o curso. Aí ela, pô, precisa de dinheiro para fazer o curso. Ela foi, comprou 2 pães de forma, frango, nananã, os ingredientes, fez 2 pacotes de coisa de sanduíche natural, foi vender na praia e conseguiu o dinheiro do curso. Pagou o curso e foi. Sabe, eu valorizo muito esse tipo de pessoa, né, que faz isso, né? E ela já passou por diversas empresas que eu indiquei para ela trabalhar, enfim. E aqui, né? se a pessoa entrar em contato e falar, poxa, eu quero estudar, mas no momento eu tô sem dinheiro, me ajuda? Com certeza a gente ajuda. A gente vai encontrar um caminho, uma forma de ajudar. Então, ela começou bem, né, através de uma formação e tal, iniciou ali numa empresa e continuou provavelmente investindo e tal, em conhecimento. E ali depois de um período ela resolveu seguir carreira solo, né? Tá empreendendo, isso é ótimo, né? Então vamos lá, Bruno? Vamos? Eu joguei uma pergunta e o pessoal foi embora. Incendiou. Vamos lá, pode jogar na tela. Na tela. Seleção de talentos. Eu começo primeiro com uma reflexão. O que você sabe hoje não será suficiente amanhã. Então, tudo que a gente está vendo aqui, viu até aqui nesse curso, amanhã pode não estar valendo mais. Por isso que a atualização é importante, né? Você sempre buscar ali novos conhecimentos, né? E essa área de que você lida com pessoas, né? Os estudos aí sobre comportamento humano são estudos recentes e eles estão aí acontecendo e a gente precisa estar muito ligado nisso, né? Então a gente precisa estar sempre atualizando. Eu estou trazendo conteúdo aqui atualizado, mas, né, num próximo curso já vai ser diferente, né? Porque o mercado é dinâmico e a gente sempre precisa estar avançando e evoluindo. A gente vai falar de contratação por desempenho. Esse é um tipo, né, de contrato que a gente chama de seleção por desempenho, treinamento por desempenho, né? É a gestão de pessoas por desempenho. Eu acredito muito nesse tipo de contratação em que você avalia o desempenho do candidato. Ah, mas se ele não tem experiência, essa é uma pergunta muito comum. Se ele não trabalhou nunca em lugar nenhum, como é que você vai avaliar o desempenho dele? A gente avalia através de hipóteses, né? Então, acontece muito com estagiários, né? Eu faço seleção de estagiários, o estagiário tá lá, não tem nada, às vezes nem conhecimento tem, mas a gente vai trabalhar com base em quê? Em hipóteses, né? Vamos criar as hipóteses, levantar as hipóteses e jogar e ver como é que esse candidato vai se sair numa situação como essa. Então, eu acredito muito na eficiência da seleção por desempenho. Então, vamos lá. A contratação por desempenho é uma abordagem de gestão de pessoas que se baseia no desempenho dos candidatos como critério de contratação. É preciso realizar uma entrevista ótima e minuciosa para saber se o candidato é competente e se ele está motivado para o trabalho. Há uma falsa premissa de que há muitos profissionais no mercado disponíveis, mas isso não é verdade. Na verdade, o que existe é uma grande escassez de profissionais e está cada vez pior a situação, né?
com todo mundo, eu converso com vários gestores e eu pergunto como é que tá lá na tua empresa a questão de seleção e tal. Todo mundo fala, gente, eu li um depoimento no LinkedIn esses dias, a pessoa estava com 40 vagas na empresa dela, uma empresa grande, né, na área de varejo, ela estava com 40 vagas, ela falou com 100 candidatos, agendou esses 100 candidatos acho que em 2 dias ou 3 dias. Dos 100 candidatos, só apareceram 12 na entrevista. 12. E é para uma área assim que pede ensino médio, não tinha negócio de experiência, não tinha nada. São funções básicas da área do varejo. 12 pessoas apenas compareceram no processo seletivo. E foram pessoas que foram confirmadas. Ela falou com os 100, confirmou com os 100 e só apareceram 12. Tá? Então, isso acontece comigo também. Conosco, né? Conosco. Eu marco entrevista, eu sempre marco acima da capacidade que eu tenho de atender aquele dia, porque eu sei que vai ter falta, né? Então, a gente passa por isso, né? É uma dificuldade muito grande. Aí, na outra ponta, as pessoas falam que não tem trabalho. Gente, tem. Tem. Tem uma coisa que eu falo muito que as pessoas, que você fala que eu absorvi nessa frase, né? As pessoas querem trabalhar sem trabalhar. Trabalhar sem trabalhar. Eu acredito, né, que hoje existe uma barreira que faz as pessoas realmente não irem para o mercado de trabalho. Uma barreira natural de seleção, que são as facilidades que muitas das vezes é vendida através da internet. Hoje tem muitos empregos milaborantes aí. Claro, tem muita coisa que é verdade. Tem muitas formas de se ganhar dinheiro através da internet, com trabalhos sérios, como por exemplo o atendente remoto, né? Uhum. Assistente remoto, né? Você trabalha ali virtualmente como secretário ali para 2, 3 médicos. É uma modalidade que é real, por exemplo. Uhum. Mas existe muita coisa fora da realidade, né? Que fala que você vai ganhar rios de dinheiros ao dia, então ainda mais essa juventude hoje, ela fica muito deslumbrada com esse caminho, né? Achando que isso realmente pode dar certo, sendo que não é. Então, esse é um ponto de partida, né? Existe hoje uma barreira muito grande. E a grande realidade é que os grandes profissionais das áreas já estão empregados. Quando não estão empregados, já estão trabalhando como profissional liberal, né? Tem muita gente que saiu do mercado de trabalho como funcionário para montar suas empresas aí, começou nesse caminho na pandemia e viu que é um caminho lucrativo. Então a pessoa já não tem mais intenção de voltar. Para voltar tem que ser uma proposta muito boa. Exatamente. Então, existem algumas barreiras aí que dificultam hoje a contratação, né, no mercado de trabalho. Nem currículo, né? A gente recebe mais como antes. Não. Nossa. Às vezes a gente recebe uns currículos assim tão aquém, que eu fico pensando assim, a pessoa não leu a descrição da vaga, ela só leu o título ali e mandou, vou ver qual é e tal, sem condição nenhuma. Assim, é um currículo muito distante para aquela vaga que a gente ali informou ali, né, no aplicativo que a gente publicou, né? Acontece muito isso, né? É absurdo. Por exemplo,
a gente publica uma vaga, né? Acredito que 20%, isso falando assim, muito otimista, 20% dos currículos que estão ali são aproveitáveis, né? E quando a gente já faz aquela primeira seleção, geralmente a gente faz online, que a gente vê a pessoa, aí diminui aí para uns 5% no máximo. Porque a gente tenta dar a chance, não, vamos ver qual é, mas quando a gente vê o comportamental, o português, né? Hoje uma coisa que infelizmente, né, e como a gente está falando sobre atendimento, essas coisas assim, realmente o português mal falado já é ali uma das coisas também que faz a gente eliminar esse candidato. E a gente que atua em áreas administrativas são coisas que pesam muito, né? O português, o atendimento, a forma de falar, a forma que a pessoa apresenta o seu currículo, né? A pessoa quer trabalhar na área administrativa, aí o currículo feito em Word, com a configuração horrível, sem margem, sem... Eu fico, gente, como é que essa pessoa vai... O documento dela, que é o currículo, que apresenta ela, né, tá desse jeito, como é que vai fazer um documento para uma empresa, por exemplo, né? Redigir um documento. Como, gente? Né? Então são coisas assim muito básicas e que eu falo muito, até fico brincando em casa, né? Assim, né? Pô, a pessoa fica vendo meme no celular, mas não vê um vídeo de como fazer um currículo, como se cadastrar. Gente, porque hoje tem tudo na mão. Antigamente não tinha. Quando eu comecei, não tinha nada disso. Hoje tem lá, você entra no YouTube, você bota lá na pesquisa, lá, entrevista, como participar de entrevista, não sei o quê. Vai aparecer milhares de vídeos lá, com orientação, com dica, com não sei o quê. Sabe, a pessoa fica vendo um meme no celular, lá no TikTok, não sei aonde, mas não vê um vídeo que vai ajudar, entendeu? Então, esse é um dos pontos que eu bato muito assim com os alunos, né? Nesse sentido. Quando eu falo, a gente está falando aqui como líder que vai fazer seleção, né? Mas eu falando aqui para quem está do outro lado, né? Se você está procurando trabalho, antes quando você estava trabalhando, você dedicava 8 horas do seu dia para a empresa que você trabalhava, ou até mais. Quando você não está trabalhando, você vai ficar fazendo o quê? Você vai dedicar as mesmas 8 horas para você. Como é que você dedica 8 horas para o outro e não dedica 8 horas para você? Nessas 8 horas você vai dividir o seu tempo, você vai estudar, você vai fazer curso, você vai fazer o cadastro lá nas empresas, você vai fazer tudo o que for necessário para você conquistar aquela sua vaga. Quanto mais tempo você dedicar, mais rápido você vai conseguir sua recolocação. Eu sempre tive isso em mente, né? Porque minha mente trabalha com um negócio de volume, né? Quanto mais eu me dedico, mais rápido eu chego. Né? Sempre tive esse negócio assim, né? Quando eu perdi o emprego, trabalhava na Petrobras, eu fui mandado embora, eu consegui trabalho 3 semanas. Porque eu fiquei todo dia indo na rua, todo dia, entrevista todo dia, fazendo contato e não sei o que, em 3 semanas eu consegui. Eu pensei que ficava a vida toda para conseguir um trabalho. Então, quanto mais tempo você dedicar, e dedicar de forma estratégica, né? Trabalhando as 3 pontas, que é você estudar, fazer contato, né? Se cadastrar nas empresas e buscar uma renda extra, é claro, porque você tem que fazer renda extra de algum jeito. Trabalhando essas 3 coisas, você consegue rapidamente aí uma recolocação. Continuando aqui. Mude, né? Esqueça os modelos de contratação convencional que você já viu, porque isso já caiu em desuso, tá? Muita coisa já mudou. Antigamente, lembra aquele currículo de papel que você comprava ali na banca de jornal e tal, preenchia, né? Aí depois, com o pessoal com acesso a computador e tudo mais, começaram a fazer aqueles modelos de currículo do Word, que é coisa horrorosa.
né? Aí começaram a fazer aqueles currículos, aí depois veio a parte dos designs, o pessoal fazendo uns currículos cheios de coisa, com capa, com não sei o que, muito floreado assim. No Canva tem um monte de exemplo, que para algumas áreas é bom, mas em geral não funciona. Né? E hoje a gente voltou para tipo estaca zero, porque hoje quem seleciona, né? Quem faz o recrutamento são os robôs. Não é pessoa física que está lá lendo o teu currículo. É um robô que está lendo, caçando palavra-chave. Então, quando você vai cadastrar a sua vaga numa dessas plataformas, tem lá as palavras-chave que você coloca. O robozinho ele vai atacar nessas palavras-chave. Né? Então, hoje você tem que pensar, quando você pensar no seu currículo, você tem que pensar em colocar palavras-chave lá, para que você seja encontrado. Então, o currículo não precisa ser nem tão bonitinho e tal. Ele tem que ser o básico ali, né? Tem que ter o texto lá, sem muito floreio, que vai facilitar aí seu currículo ser visto, né? E tem outros caminhos, né? Que uma pode observação, utilizar. né? Antes de sair dessa questão do currículo, não é porque é simples que não tem que ser organizado. Tem que ser organizado. Tem que ser bastante organizado, as informações todas bem definidas, porque assim, se você também simplificar demais, não, agora tem que ser básico, então o cara bota lá poucas linhas e acha que... Não, e não, né? Hoje é valorizado mais o currículo, que tem ali um maior número de informações, né? Porque a pessoa não lê mais o currículo de papel. Antigamente a gente falava que o currículo tem que ser uma página só, porque as pessoas já recebiam currículo de papel, né? Hoje em dia não recebe mais, né? Então, hoje em dia isso está em desuso também. Né? Quanto mais detalhes você colocar, melhor. Agora precisa pensar em algo que seja relevante para aquela posição que você está buscando, para aquela vaga, né? Utilizar ferramentas, né, para otimizar o seu currículo e tal. Hoje tem várias ferramentas que você pode utilizar para otimizar o seu currículo, né? Encaixar ele dentro daquela proposta que a empresa tem, né? Está fazendo de vaga, né? Então, esqueça os modelos antigos de contratação. A gente precisa pensar em coisa nova, porque esse modelo antigo ele já não está dando mais. Por exemplo, hoje eu sempre anunciei na rede e sempre recebi muitos currículos. Hoje não funciona mais. Eu anuncio nas redes e eu não recebo quase currículo nenhum. Então a gente precisa pensar em novas maneiras, novas alternativas, novos caminhos. Mensagem do Almir, né? Ele desejando boa noite a todos. Boa noite, Almir. Ele está falando que a internet dele está horrível. Então, provavelmente ele não deve estar conseguindo assistir. Aí tem um comentário aqui da Roberta, por isso que eu estava rindo, que ela falou assim: eu uso o modelo do Canva. Tomar cuidado, se for aquele coloridão, tu tá dançando. Usa o do LinkedIn, né, que eu já ensinei para vocês. Tem um vídeo lá no meu canal ensinando como imprimir o currículo pelo LinkedIn, que fica lindo, sem aquela tarja azul horrorosa. Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu quero que vocês respondam com sinceridade. Quem está aqui no nosso curso e não está com o LinkedIn atualizado? Tem um monte. Eu não estou nem perguntando quem não tem LinkedIn, porque se alguém falar aqui que não tem LinkedIn, é inadmissível. Eu nem estou fazendo essa pergunta. Tem um comentário aqui da Luana também. Ela está dizendo que ela está desejando boa noite. Ela está dizendo que não está bem desde sábado, está com febre, dor no corpo. Luana, melhoras para você. Falou que não conseguiu ver o material e nem consegue assistir a aula hoje. Então, melhoras para você. Melhoras para você. Acredito que o momento que ela está assistindo essa aula, ela já vai estar melhor.
pessoal está comentando aqui, ó. Vamos ver o que o pessoal vai responder em relação ao LinkedIn. Tem até medo. Muita gente não tem, nem tem um LinkedIn, né? E eu tenho feito isso nos meus processos seletivos. Eita. Justamente, não é que isso seja critério de seleção, mas é para despertar o interesse na pessoa em atualizar o seu LinkedIn. Então eu pergunto, qual o seu LinkedIn, né, para o candidato? Aí tem um monte de candidato. Ah, não tenho. Ah, eu tenho, mas tem muito tempo que eu não entro. Eu quase soltei palavrão aqui agora. Ó, Simara, eu não tenho LinkedIn, pode descascar. Simara. A verdade é que as empresas, né, ainda mais para esse tipo de vaga, que para saúde, na área de saúde, eles estão dentro do LinkedIn. Eu confesso assim que para minha área de trabalho, realmente o LinkedIn não é uma ferramenta que funciona muito bem. O LinkedIn ele não é absoluto em todas as áreas de trabalho. Não, tem algumas áreas que realmente não, as funções não tem ali relevância ali dentro do LinkedIn. Mas a gente tem ferramentas paralelas que funcionam como se fosse o LinkedIn. Mas para essa área de saúde, de gestão de saúde, o LinkedIn é fundamental. Até para conseguir vagas melhores na carreira, né? O pessoal está digitando, ó. Fernanda, eu tenho, mas não está atualizado. Ó, peguei na ferida. Mas estou trabalhando e tal. LinkedIn é fundamental, pessoal. Tem gente que pensa assim, não, eu estou trabalhando, eu não preciso. Porque associa o LinkedIn a emprego. Só que LinkedIn não é só para você conseguir emprego. O LinkedIn é para você desenvolver a sua empregabilidade. Então, você precisa estar ativo com o seu LinkedIn completo. Você fazer publicações, você participar das lives, entrar em grupos, criar relacionamentos, sabe? Isso é desenvolvimento de carreira, investimento na sua marca pessoal, na sua imagem. Então, é extremamente importante estar no LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma que ela tem a capacidade de mostrar a sua jornada, né? Isso. Sua jornada de crescimento, seu conhecimento, o conhecimento que você vai adquirindo, né? Lá dentro do LinkedIn tem vários cursos, claro, hoje são pagos, né? Mas para quem é assinante, tem vários cursos e vale muito a pena. Você paga você não sei quanto está a assinatura hoje para básica, mas deve estar na faixa de R$150 por aí. Nossa, é caro. Mas se você fazer a assinatura com o objetivo de fazer os cursos que estão lá, você vai ter uma capacidade infinita de fazer muitos cursos lá, e os cursos são top, porque são cursos... tem cursos que são produzidos no Brasil, mas muito curso que é de fora, que estão lá, que estão traduzidos, né, com legenda, outros são dublados. Então são cursos assim muito bons, de alto nível, e que, né, e você gera lá uma credencial, aquilo fica lá no teu perfil para os outros verem, entendeu? Então é bem bacana. Ó, a Fernanda comentando, né? Muito bom saber disso, porque eu sempre associei à busca de emprego. Então, para deixar bem claro, né, para que não haja dúvida, né, o LinkedIn ele não é, por exemplo, igual o Indeed, igual aqui para o Rio, né, Rio Vagas, não é isso. Realmente o LinkedIn é uma rede social, só que é uma rede social corporativa. Vocês não tem lá Instagram, não fica tirando fotinho, mostrando seu dia a dia e tal, tá lá. Eu sei que muita gente que tá aqui vai lá, vai para aquele restaurante bonito, aí tirar aquela foto do prato, foto do aniversário, de churrasco, de não sei o que. No LinkedIn é a mesma coisa, só que aí você vai colocar suas conquistas profissionais, o evento que você vai da empresa, um curso que você foi pela empresa. Exatamente. Né?
Você vai numa reunião de negócios, você tira foto, você coloca lá, você marca a empresa, você marca aqueles profissionais que estavam com você. Isso é desenvolvimento de carreira, Em né? vez de tirar foto do almoço e postar lá no Instagram, posta no LinkedIn aqui, ó. Estamos tendo aqui uma reunião no restaurante tal, sei o quê. Isso. Ó, isso aqui tudo proporcionado pela nossa empresa. Mostra a estrutura, né? Então é importante, né, estar antenado, né, no LinkedIn. E você se atualiza, né? Porque tem muito conteúdo gratuito lá no LinkedIn que as pessoas colocam, né? Eu mesma, né, praticamente uma vez por semana eu faço uma live lá gratuita lá, de conteúdo. Tá lá, tá tudo lá disponível. Eu acho, assim, eu acho que diante dessa situação, eu acho que é até interessante, né? Não precisa ser dentro do curso, mas fazer uma aula gratuita só falando sobre o LinkedIn. Uhum. Eu sei que você já tem bastante conteúdo sobre o LinkedIn, mas é bom fazer um conteúdo até mais atualizado e tal. Sim. Vamos fazer, vamos programar e vamos fazer. Tem uma aula surpresa aí. É. Na mentoria de carreira, né, que eu disponho, muitos alunos não sabem, ou tem aluno que sabe, mas não utiliza esse recurso, né? Eu sempre ofereço para os alunos uma hora de mentoria gratuita, voltado para a carreira, né? Então, você que quer mudar de profissão, né, de trabalho, ou tá buscando trabalho e quer trocar uma ideia sobre isso, quer melhorar o seu LinkedIn, não sabe como, quer trabalhar o seu currículo, quer entender como é que está o mercado, onde é que eu acho as vagas, onde é que estão as vagas, e quiser marcar uma hora comigo, pode marcar, tá? O Thiago comentou, meu LinkedIn está atualizado. Dele tá. Muito bem. Voltando aqui. Os melhores profissionais demoram mais tempo para avaliar uma proposta de trabalho. Se o candidato perceber que é possível avançar na carreira, terá mais chance. Ou seja, os melhores profissionais, eles não se entregam assim de cara. Ele vai avaliar melhor a sua proposta, vai fazer perguntas. Por isso que eu falo que o processo seletivo eficiente, ele não é rápido. Não tem aquele negócio de contratar para ontem. Eu preciso preencher essa vaga urgente. Não pode ter urgência. Porque se você pular etapas e tal, vai fazer lambança, vai contratar errado. Mas também eu tenho uma observação sobre essa questão aí. A gente não pode demorar para. A gente não pode fazer o processo seletivo correndo. Concordo. Cumprir as etapas. A gente tem que cumprir todas as etapas. Mas a partir do ponto que a gente escolheu a pessoa, sabe que é aquela pessoa que a gente quer para a vaga, nesse momento a gente não pode demorar para contratar. Não pode demorar, senão vai perder para outro. Porque o que acontece? Geralmente quando esse candidato está fazendo um processo seletivo com a gente, ele está fazendo vários processos seletivos ao mesmo tempo. Inclusive, é uma experiência que a gente tem que é muito engraçada, que a gente estava fazendo um processo seletivo para empresas diferentes, a Daniela estava fazendo um e eu estava fazendo um outro processo seletivo, e a gente entrevistou uma candidata que foi super bem, tipo assim, foi super bem na entrevista dela, e foi super bem na minha entrevista, e a gente elogiando e tal. Quando a gente foi ver, era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. Processos seletivos completamente diferentes, para áreas diferentes. E aí agora, quem é que vai ficar com ela? E no final, eu fiquei com a candidata e, incrivelmente, quando chegou para começar o treinamento, a pessoa desapareceu. Ou seja, muitas das vezes a gente faz uma entrevista maravilhosa, a pessoa passa em tudo e ainda assim não é garantia também dessa pessoa ficar. Porque provavelmente teve uma outra posição que ela achou que era melhor que aquela e ela vazou. Né? Mas isso que eu acho ruim. A pessoa ela não comunica, ela desaparece. E isso é que é ruim.
Aí um tempo depois ela voltou para mim. Ela apareceu para mim, Dani, se você tiver alguma vaga aí, tô precisando. Pô, mas aí já fica ruim, porque ela teve um comportamento ruim. Aí eu já não tenho mais confiança nela. É. Aí já perdeu a confiança. Né? Porque ela podia ter comunicado, olha, eu recebi uma proposta melhor e tal, não vou poder continuar. Entendeu? E não simplesmente abandonar, assumir, desaparecer. Muito bem. Garanta uma boa experiência positiva no processo seletivo. Gente, as pessoas precisam ser bem tratadas. Quando a gente fala de experiência, a gente fala muito de experiência do cliente, né? E tal, e a gente precisa cuidar da experiência do candidato como um todo. Tem gente que trata o candidato, sei lá, parece que com um certo desprezo ou arrogância, né? Não, ele é uma pessoa ali comum, igual a você, que tá ali na busca ali do seu espaço, né? E vocês estão ali para trocar ideia, para saber se ela se encaixa dentro da proposta que você tem e se você encaixa, sua empresa, sua proposta, encaixa no propósito que a pessoa tem. Se casar, esse demete aí, ok. Então, a gente precisa tratar muito bem, né, o candidato, né, a experiência dele, né, ali do início ao fim, né, tratar com respeito, dar o feedback, o retorno, né, daquela vaga se foi negativo, né, dar um retorno para esse candidato. Mas uma pergunta, realmente esse comportamento de desprezo não acontece mais por parte do profissional de RH? Ele que muitas das vezes vê esse candidato O profissional de RH, em geral, tem esse perfil, né, de nariz em pé, que a gente chama, meio soberbo, né? Tem muito o profissional de RH tem isso, né? E isso é até ruim, porque acaba todo mundo achando que todo profissional de RH é desse jeito. Mas tem muitos profissionais de RH que são assim, né? Eu gosto muito do trabalho do profissional do RH. Ele facilita muito o nosso trabalho como líder, porque aquele profissional ele já passou ali pelo filtro, né? Aí chega a sua vez de garantir uma boa escolha aí, né, dessa parte final, né? O RH ele vai fazer o básico ali, o filtro básico. Quando a gente coloca uma vaga ali para o RH selecionar que quem vai trabalhar com o RH da sua própria empresa, né, ou externo, né, contratação externa aí terceirizado, você vai colocar ali o perfil da vaga e esse profissional de RH que ele vai selecionar, ele vai selecionar por aqueles critérios que você colocou. Simples. Agora, aquela sensibilidade, né, que você tem como líder, né, se aquele profissional vai encaixar bem na sua equipe, é só você que vai ter, não é o profissional de RH, não vai ter. E tem muito líder que se queixa do profissional de RH, achando que o profissional de RH, ele tem que te dar um profissional assim, do jeito que você acha que tem que ser. Só que não é mágica, né? Não é. Não vai ser. Vai ser o simples ali e o básico, né? A gente precisa, como líder, entender isso. E, ao invés de ficar criticando o RH. Você pode chegar para o seu RH e alinhar alguma coisa. Olha, eu quero mais assim para esse lado, para esse outro lado e tal. Né? Mas essa crítica com o RH é muito ruim, né? Porque o RH, a posição dele não é essa. Né? A área técnica, né? E como esse profissional vai se encaixar dentro da sua equipe é seu. É você que vai escolher, que vai decidir. Né? Então isso precisa ficar bem claro na cabeça do líder. Agora, aprofundando isso aí, mas se o RH é realmente ruim? Troca o RH. Não faz por fora. Tem muito líder que ele faz por fora e depois manda para o RH. Para o RH fazer os trâmites finais. Ele não usa o RH para fazer o recrutamento. Ele faz e o RH só finaliza.
É o caminho inverso. Por isso que você também, como candidato, você procura o RH, mas você procura também o gestor da área. Não fique só com o RH, porque o RH não tem a visão que o gestor da área tem. E se o gestor da área gostar de você, você pulou a etapa do RH. Então, pessoal, quem está aqui no nosso curso, né, já participou de processo seletivo para contratar novos liderados. Fala um pouquinho da experiência de vocês, como é que foi e como é que foi o resultado depois desse funcionário que vocês contrataram, se ele performou bem, se não foi. Conta um pouquinho da experiência de vocês. A experiência ela é muito válida, né? Porque não existe receita de bolo, né? Eu tô passando aqui uma técnica, mas não tem receita de bolo. Né? Cada um vai encontrar aí a melhor maneira, o melhor caminho. Né? Vamos continuando aqui.